Dislexia, meus queridos alunos, seguidores, todos aí que acompanham o meu trabalho, é o que eu mais tenho recebido dúvidas. Dislexia confunde muito com outras síndromes e transtornos. Então, bora lá. Dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a habilidade de uma pessoa. Quais são as habilidades? Leitura e escrita. Leitura, escrita, interpretação. Então, é diretamente ligado à leitura, à escrita e à interpretação, certo? Não está relacionado à inteligência. Inteligência é deficiência intelectual, certo? Mas assim, as dificuldades, elas são específicas da linguagem. Pessoas com dislexia podem ter dificuldade em reconhecer palavras rapidamente, compreender texto, associar sons às letras e palavras, trocar a letra, trocar o P e o Q, trocar o B e o D. Gente, tem pessoas com dislexia que podem até enxergar as letras mexendo. Sim, as letras se mexem. Já escutei de um aprendente dizendo que enxergava a letra dançando. Então, imaginem aí, vocês estão vendo aqui atrás, né, o alfabeto. Olha aqui o P e o Q. Gente, se eles dançam, eles mudam de lugar. Então, como é que essa pessoa vai conseguir associar que um é o P e o outro é o Q? É difícil, né? Então, os sintomas, eles variam. E tem alguns tipos de dislexia, tá? Tem a dislexia, digamos, padrão, tradicional, e tem a dislexia postural, que aí essa dislexia postural já vem realmente de uma má formação biológica de uma parte do cérebro, ok? Então, os sintomas, eles podem incluir leitura lenta, engolir letras, dificuldade na ortografia, confusão de letras, palavras parecidas, fonemas, sons, tudo relacionado à linguagem. Embora não tenha uma cura para dislexia, assim como o autismo, o TDAH, que é um transtorno, a dislexia pode variar de muitos níveis e tem controle, certo? Conheço, sim, dislexos que tem livro publicado e é muito bom na área da leitura e da escrita. Por quê? Porque teve intervenção precoce, teve um desenvolvimento e teve a ação da família. Não tem como a escola fazer tudo. É a relação família e escola juntos. Primeiro família, depois escola, tá? Então, alguns tipos de dislexia que a gente pode encontrar que são bem comuns é a dislexia fonológica, certo? Dificuldade de associar o som, a letra, tá? Essa questão de dislexia superficial, que é a dificuldade de memorização de ortografia de palavras. A pessoa lê as palavras foneticamente, mas erram ao, por exemplo, escrever as palavras ou ler, não consegue seguir as regras fonéticas, certo? Por exemplo, como a palavra coragem ou X, então X escreve com S, não consegue entender que é um CH, e outras questões, certo? Não consegue entender palavras com CH, palavras com X, palavras com Z, quando escreve com Z, quando escreve com S. Não tem, certo? Existe a dislexia de nomeação automática, que é a dificuldade da recuperação rápida dos nomes e das letras, como, por exemplo, uma leitura muito lenta. Ela aprende ali uma palavra, ela vai ler ali um texto, mas ela não vai entender nada do que ela leu. E outra coisa,
A leitura é tão lenta que ela não consegue saber que palavra é aquela. Por exemplo, cachorro. Que palavra é essa? Cachorro. Ela não consegue entender que é um cachorro, certo? E tem também a dislexia visual, que está relacionada à dificuldade em reconhecer e processar visualmente as letras, que é justamente esse que eu falei, que desse exemplo do aluno que enxergava as letras dançando, e aí eu precisei pegar uma régua, certo? Pegar a régua e colocar em cima para ele poder enxergar a letra paradinha. Hoje em dia tem vários recursos. Hoje em dia tem uma régua que no meio ela é aberta. Você coloca em cima, o texto fica dentro dessa régua e aí essa criança consegue enxergar melhor e essas letras paradinhas, tá? A dislexia mista e profunda, que aí combina todas as dislexias ou duas ou três, afetando totalmente a decodificação fonética, porque as letras são uma decodificação fonética, é uma decodificação de escrita, porque as letras são símbolos, são desenhos que unidos eles formam as palavras que conhecemos hoje, né? Então, é considerada a forma mais grave de dislexia. A maioria das síndromes e dos transtornos, elas têm 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3. Já a dislexia não, tem o nível 4, que é justamente essa dislexia profunda, tá? Então, nós temos a dislexia leve, moderado, grave e profundo, certo? Cada pessoa que tem dislexia tem uma combinação única de desafios, certo? Cada pessoa é única. Nunca a dislexia de uma pessoa é igual à outra. E tem um impacto da dislexia que pode variar dependendo do contexto suposto daquela pessoa. Pode existir, sim, pessoas com dislexia que são gênios da matemática, mas na hora de escrever já não dá certo. Existem disléxicos que leem, mas não escrevem. Então, pode ser que você tenha algum aluno aí, algum aprendente, ou um filho, um parente, que lê, mas não escreve. Pode ser que seja, sim, uma dislexia. E na dislexia, realmente, a pessoa pode só ler e não escrever, tá? Então, existem algumas implicações, certo? Como, por exemplo, quais são as implicações, os desafios? Dificuldade de leitura e escrita, baixo desempenho escolar, dificuldade em disciplinas, fora as emocionais. Baixa autoestima, ansiedade, estresse, risco de abandono escolar, bullying, se não for realmente tratado essa inclusão de forma holística, de forma completa. E aí pode ter o quê? Isolamento social, dificuldade de comunicação escrita, evoluir para uma depressão, evoluir para várias outras comorbidades, como depressão, ansiedade, até tendência suicida. Então, os desafios de quem tem dislexia é muito grande, certo? Mas sim, são todos acompanháveis, são todos contornados, sim. Já acompanhei aprendentes que tinham um acompanhamento multidisciplinar e conseguiu sim sair de um nível grave para um nível leve. Conheço também autores e escritores de livros que também têm dislexia. Então, conheço sim também professores com dislexia que passaram em concursos públicos e estão aí dando aulas em suas matérias, inclusive matemática, tá? Conheço um professor de matemática que tem dislexia, mas muito bom, muito fera também em matemática. Então, existe sim necessidade de adaptação escolar,
certo? Existe também a necessidade de adaptação da carreira, tá? Mas também tem impactos positivos. Quais são? Quem tem dislexia tem uma criatividade muito boa, além. Por quê? Porque tem dificuldade. Então, é na dificuldade que vai nascer a necessidade de ter uma criatividade. Tem uma resiliência maravilhosa de superar os desafios da vida. Tem uma determinação de vencer que é incrível. Tem uma habilidade de enfrentamento de problemas e resolução de conflitos da sua vida pessoal e profissional que são muito boas. Por quê? Porque ao longo da vida sempre precisou estar neste caminho de superação de desafios. Então, a dislexia pode ter sim implicações significativas, mas, como vimos, com suporte adequado, essas dificuldades podem diminuir e permitir que a pessoa alcance um pleno potencial além do que foi imposto a ela pela dislexia. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre dislexia. Então, até a próxima aula, com mais síndromes, com mais transtornos. Tchau!